Então, dando continuidade à nossa aula de projeto assistido por computador, nós vamos falar agora sobre a folha do desenho técnico, né? Não só a normativa da folha, como ela deve ser representada, características, pontos dela, como também legenda e a execução de um desenho técnico dentro da peça. Então, vamos lá. Primeiramente, a folha de desenho. Existem normativas, tudo quando a gente fala de normativas é justamente para seguir um padrão na questão de representação, né? E dos elementos representativos que estão representados dentro do papel. Então, primeiramente, a folha do desenho, né? O layout de dimensões é a norma que padroniza características dimensionais das folhas em branco e pré-impressão a serem aplicadas em todos os desenhos técnicos. Uma coisa interessante, não sei se vocês têm conhecimento, vocês como alunos da Universidade de Fortaleza, na Unifor, na biblioteca vocês podem ter acesso às normas. Então, você entrando lá na biblioteca digital mesmo, eu fiz isso aqui, ela já abre aqui o ícone de impressão, mas eu fecho, não é o nosso objetivo. Se aqui ele abriu, isso aqui é por causa que eu estou trabalhando o PDF 3D aqui que eu deixei da aula aberta. Deixa eu tirar aqui, depois a gente olha ele. Pronto. Então, se você observar aqui, ó, arquivo impresso gerado, eu gerei ele em 2018, tá? Mas ele está disponível ainda, a norma está ativa. Em uso exclusivo, Fundação Edson Queiroz. Então, como vocês, como alunos da universidade, vocês têm acesso às normas de forma regulamentada, tá? Então, primeiramente, aqui é a norma que fala da folha, layout e dimensões. Então, ele faz uma explanação aqui, documenta, que é uma explicação, é o sumário, né, da norma, tá? E aí ele faz uma representação aqui em questão de tamanhos de folha. Então, veja que nós na ISO, né, trabalhamos de forma, páginas de A0 até A4. O A0, ele tem essa dimensão aqui, né, ó, de 1189 por 841 milímetros, como se fosse um cartaz, né, um papel grande. E aí, quando você vai diminuindo, A1, A2, A3, sempre é metade da anterior. Então, um A1 é metade de um A0, um A2 é metade de um A1, um A3 é metade de um A2 e um A4 é metade de um A3. Nós, usualmente, trabalhamos qual? A4 ou A3. Cuidado. No software, é muito fácil você escolher a sua folha lá como aqui a gente colocou. O A0 seria toda essa geometria, aqui é o A1, o A2, o A3, o A4. Vai até o A10, tá? O A10, para quem não sabe, é um selo de carta, né? É o tamanho do selo da carta, de carta. Mas todos partem de uma mesma referência. Só voltando ao nosso raciocínio. Cuidado. Muitas vezes a gente quer fazer um desenho técnico dentro do software, e lá quando a gente abrir o software, vocês vão ver que é muito fácil escolher o papel. Eu escolhi um A4, escolhi um A3, e aí muitas vezes você acha assim, pô, se eu colocar um A4 vai ficar apertado, eu vou colocar um A3, que vai ter um pouco mais de espaço, posso detalhar melhor minha peça, legal. Faço tudo no A3 e mando lá para o meu cliente ou mando para o meu outra pessoa executar. Esse cara ele vai imprimir para que o operador tenha um desenho lá na máquina, do lado dele ali, para ele ficar executando, porque o cara não vai ficar acessando o celular digitalmente ali, ele tem que ter impresso. E aí você desenha no A3, chega lá, o cara não tem uma impressora A3. O que ele vai fazer? Vai imprimir no A4. Quando ele pega o A3 e imprime no A4, o software, a impressora, consegue fazer essa redução de escala. Mas tudo que está dentro também vai ser reduzido. Então, toda aquela vista que você queria detalhar num tamanho, ela vai ficar menor. Muitas vezes pode dificultar a interpretação do operador. Consequentemente, pensem nisso. Vejam que eu posso usar, então, mais folhas para detalhar o meu objeto, não trabalhar apenas com uma folha, trabalhar com 2, 3 A4. Então, em vez de eu trabalhar uma A3, vou trabalhar 2, 3 A4, numa escala mais visível, que a impressora lá, o fornecedor, o cliente, quem for, consiga imprimir e visualizar de forma correta. Então, esse é um primeiro ponto que eu dou dica para vocês. Já a segunda norma, ela fala de representação das folhas de desenho técnico, né? Fica as condições de exigir para a localização e disposição de espaços, desenhos, textos, legenda, todas essas documentações. Então, nós também temos essa normativa lá. Ela já vem configurada, viu, pessoal? Quando você abre, ela vem para imprimir.
Então, se você observar ela aqui, também lá da nossa universidade, a Fundação dos Queiroz, representação na folha, que é só o sumário, ele explica. Então, dependendo da geometria da folha, só um instante, vamos usar esse aqui mesmo. Tem outra imagem ali. Ele traz para a gente qual é a região que tem a legenda, qual é a região de desenho e qual é a região para explanações ou textos informativos, né? Ele pode ter tanto nessa posição vertical como na horizontal, ok? Tabelas são nessa região de escrita, planta da situação aqui como se fosse uma isometria. Aí ele fala, não, uma explanação, uma instrução, uma referência, ou seja, o que você puder detalhar que auxilia a fabricação do seu produto é de interesse do fabricante, do usuário, de todo mundo, porque facilita na hora da produção você trazer esses parâmetros. Então a norma aqui traz isso aí, depois vocês olham com calma, eu coloquei ela disponível para vocês, se vocês olharem lá no AVA depois, aqui ó, folha de desenho técnico. Essa aqui é a nossa aula, né, que a gente está apresentando agora, tá? Nós vamos fazer já uma pecinha aí, eu coloquei o desenho técnico da peça, eu coloquei as duas normas aqui, mas você tendo o nome da norma, ou a referência e o código dela, a NBR e o número, só entrar lá no site da Unifor, na biblioteca digital, vocês têm acesso às normativas, ok? Não só essas, diversas normas. Então tem aqui, vamos minimizar ela aqui. Então são as duas normas, tecnicamente, que nós usamos para esse tipo de detalhamento. Logicamente existem as normas de cotagem, que a gente mostrou muito detalhe delas lá na própria aula, aquelas imagens que a gente mostrou, as linhas de chamada, fazem parte das imagens das cotas. Então, aqui é a parte do papel, né? Ó. As dimensões da folha no formato A0 padronizadas ABNT foram baseadas num retângulo de 1 metro quadrado, um retângulo, né? Ó. Então, o A0 tem 1 metro quadrado. A partir daí são obtidos os demais formatos através da divisão dos retângulos. Então, sempre vai ser a metade. O A0, o A1 é metade do A0, o A2 é metade do A1. Ok? As folhas lá, tal, beleza, vamos lá. Então, aqui nós temos as formas técnicas de representação do nosso elemento. Como assim? Devemos usar uma folha A3, isso aí é normativo, tá, pessoal? Sempre na posição paisagem, o A3. Não existe A3 no retrato. Por que não existe A3 no retrato? Porque você não tem como arquivar o documento. O A3 ele sempre vai estar na paisagem. Existe uma linhazinha aqui, ó, que é justamente a linha de dobra. Então, às vezes vocês pegam um manual técnico lá, vocês abrem, tem uma folha que você estica ela, ela vem no A3 geralmente. Você abre lá, fecha, dobra de novo e passa a folha. Então, o A3 sempre está na paisagem, como o A4 pode estar na paisagem, e o A4 de forma retrato. Ok? Dentro da folha, somente como explanação, então a gente tem lá, independente de um A3 ou um A4, nós temos uma região para o detalhamento técnico do desenho, então essa região maior aqui, temos nossas margens, nossas legendas, nossas legendas geralmente tem uma escala numérica, alfanumérico, né, tem números e letras, a fim de coordenadas, auxiliar na interpretação, informação que você pode passar. Parte da legenda, então eu vou mostrar já para vocês que tem a legenda, e o espaço para textos e explanações. Legenda, né, ó, layout. Toda folha de desenho deve possuir no canto inferior direito, né, ou no rodapé ali embaixo inferior, um quadrado destinado à legenda. Este quadrado deve conter, por exemplo, título do objeto, desenho, nome da empresa, escala, unidades de medidas, informações expressas em as informações, número da folha e outras informações necessárias para o projeto. O que é fundamental ter numa empresa para você criar a sua legenda? Ela não é padronizada. Você cria a sua própria legenda. Tá? Por exemplo, o que nós colocamos aqui? Que é interessante ter toda a legenda, você pode fazer para a sua empresa. A logomarca da sua empresa. Então ela pode estar nessa lateral. Pessoal, a distribuição também é aleatória, tá? Você pode ter toda essa região aqui como uma logomarca, as medidas, as outras informações aqui na lateral, fica a critério. Então o que é fundamental, do meu ponto de vista, ter num documento? A logomarca da empresa, para você saber de onde ela vem. Versão, o que é a versão? Desenvolvemos um produto hoje,
colocamos o mercado à venda, precisou de algum reparo. Nós mudamos aqui um layout por causa de um encaixe, de uma demanda de cliente. É uma nova peça. É a mesma peça, só que ela tem uma nova geometria. Ou seja, uma versão 2, versão 3, né? E assim sucessivamente. Então, você vai salvando as versões do seu documento. Se ele sofreu alguma alteração, uma edição, tá? A representação do diedro. Nós trabalhamos no primeiro diedro. Então, tá a representação aqui do primeiro diedro, triângulo, bola, né? Nome do projetista, eu só alterei aqui para professor, aluno e avaliação, mas poderia ser para desenhista ou projetista, verificação 1, verificação 2, verificador 1, verificação 2, porque assim, geralmente, quem projeta desenha, quem desenha não aprova, tá? Então eu posso ter um projetista e um cara que aprova, como eu posso ter um desenhista e projetista e um superior que aprova. Então geralmente tem desenhado por, aprovado por, né? Aqui eu coloquei disciplina, código e título. Poderia ser, né, projeto, código e o nome da peça. Por exemplo, então, aqui o nosso projeto é projeto assistido por computador, é o nome do nosso equipamento, um exemplo. Qual que é o código desse projeto, dessa componente? Ele tem um código lá normativo da nossa empresa, 2020/003, tal, em função lá que a gente pode gerar uma codificação. E o título é o nome da peça. Essa peça, nome tal. Ok? Então veja que são rastreabilidades, né? Eu sei qual é o projeto, qual é o código e qual é o título da peça. Material que ela vai ser feita, data de execução, data da última verificação, isso aí fica a critério de cada um. Número de páginas, como assim número de páginas? Eu posso fazer um detalhamento técnico em mais de uma folha. Então, quando eu tenho 2 folhas, por exemplo, vai aparecer aqui, automaticamente o software faz 1 de 2, 1/2, e a outra vai ser 2 de 2. Como aqui eu fiz só 1 de 1. Escala. A escala ela não é necessária, não é mais obrigatória no desenho técnico, ok? Mas a gente mantém algumas características aí. Quantidade, quantas peças serão feitas, quantas peças dessa contém no projeto, informação. E unidade de medida. Então, como a gente falou, a predominância nossa é milímetro, então nas dimensões que eu colocar aqui no software não vou colocar a unidade, mas aqui está expresso que quem não tem unidade, ela é em milímetro, tá? Então a legenda, você vai ver diversos modelos aí, geometrias. Se a gente entrar aqui, por exemplo, ó, legenda, opa, desenho técnico, imagens aqui. Ó, aqui ele já dá uma geometria, ó. Vamos ver aqui só uma caracterização aqui. Aqui é da norma, essa imagem. Queria pegar de outra empresa. Aqui ele só faz, ó, rúbrica, ó, aqui que é uma ele já é detalhada de forma diferente, né, ó. Data do desenho, ó, desenhista, verificador, o cara assina, ó, escala, anteparo, número do desenho, a logomarca está aqui desse lado. Eles pegam mais referência da norma. Isso aqui é o que tem na norma. Ó, aqui já é um outro modelo, instituição de ensino superior, de uma IES. Aqui. É não muito legível, ó, projetado, projeto, planta, escala, empresa. Veja que isso aí varia de empresa para empresa, né? Então cada um monta aí seu layout, sua característica, a melhor forma para a sua representação. E aí vem essa nossa pecinha. Ou seja, nós precisamos começar novamente, dar continuidade à execução na peça, de uso da ferramenta do software. O que eu coloquei para vocês? Dentro do fórum do AVA, tem aqui, ó, peça e peça PDF. Eu vou fazer ela aqui com vocês para ficar gravado e vocês vão replicar depois. Então, o primeiro documento aqui, eu coloquei para vocês o documento técnico dessa nossa pecinha, nas vistas e cotas. Nosso intuito é replicar isso aqui agora,
tá? Ó aqui a legenda, ó que legal essa legenda, ela tá alterada já, porque é uma que a gente usa muito lá na usinagem. Então, tem o nome do professor, a disciplina, código, título, tá como folha 1, porque ela foi salva folha 1, material, data de execução, assim por diante. E aqui tem uma observação, ó. Então a gente tem aqui embaixo, deixa eu aumentar aqui o zoom. Veja que o próprio software já faz as linhas de chamada, ó, ele coloca uma coloraçãozinha diferente, ó, em relação às arestas, o distanciamento. Tudo isso é editado, mas a gente já tem um padrão. Então, se eu olhar aqui, ó, ali na nossa legenda, tem uma observaçãozinha aqui embaixo. Acabamento, não está escrito nada, mas qual seria o tipo de acabamento? Ah, ele é polido, ele é lixado, bruto. Se tem algum tratamento superficial, se ele é zincado, se ele é cromado, se ele é galvanizado. Pintura, se ele vai ser pintado. Ângulos não especificados, considerando 90 graus. Como assim? Ah, aqui eu não falei nada de ângulo, mas isso aqui é 90 graus. Dimensões de tolerância segundo a norma, então a gente colocou aqui a normativa que fala da tolerância. Peça isenta de rebarbas, cantos vivos, respingos de solda. Questão de acabamento. Então são informações padrões que a gente deixa para qualquer peça que a gente estiver executando. Ok? Então, pegando por base esse documento, coloquei também lá no Info Online para vocês o PDF 3D. O PDF 3D é aquele intuito para você ter a peça na mão, né? Como se você... Ah, vou desenhar uma peça, eu queria visualizar ela. Está aqui na sua mão. Então, se você quiser clicar, virar ela, mexer, né? Ó, você consegue ver outros detalhes aí para facilitar a sua compreensão. Lembrem que nem sempre essa facilidade vai estar disponível. Ok? Então, vamos lá. Vamos usar o nosso software. Então, está aqui o nosso SolidWorks 2020, né? Todo documento que nós fomos desenhar, fomos usar, sempre tem aquela sequência. Então, quando a gente olha aqui, eu tenho peça, montagem e desenho. Se eu vou fazer um desenho técnico, eu preciso de uma peça. Então, eu tenho que começar na minha peça para depois ir no desenho. Montagem, a gente vai ver mais para frente, que é montagem de conjuntos. Então, peça. Ok? Estamos aqui na isometria. Eu, particularmente, vou desenhar aqui como eu, André, tenho o costume de desenhar. É a forma certa? Não. É a melhor forma para mim. A melhor forma que você tiver e que você desenvolver para você desenhar é a melhor forma que tem a forma correta para você. Não existe forma errada ou certa de desenho. Cada projetista, cada pessoa tem as suas manias, suas características, suas manhas. Então vamos lá. Eu, particularmente, sempre coloco na isometria, clico no esboço para poder visualizar os 3 planos. Vou fazer uma estratégia de desenho. Como assim? Vou abrir aqui, ó, nosso desenho técnico. Esse, eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar só esses aqui que eu não vou usar agora. É esse aqui. Vou analisar a minha peça. Então, minha peça é um retângulo, tem esse rebaixo, 4 furos. Os furos são passantes. Aqui, ó. Temos um ressalto, um rebaixo aqui dentro, ó, e um furo com rebaixo no centro dela. Posso fazer diversas estratégias de desenho, né? Então, vou observar aqui, por exemplo, interessante para mim seria começar com essa geometria retangular. Já tenho algumas geometrias características da peça. Posso fazer já diversos pontos de início ou ir passo a passo, não tem problema. Então, ó, eu vou começar com esse retângulo. Esse nosso retângulo ele tem 120 por 60. Pessoal, qual a posição do desenho da peça? O desenho da posição da peça é o desenho que a peça vai ser utilizada. Não sei para que é essa peça, então vou desenhar ela aqui no plano inferior, aqui, o plano superior, que ele chama mais, é o piso da peça, né? Uma coisa interessante, só tomar cuidado. Eu vou pegar aqui, só para fazer um retângulo, já que minha peça, ela parte do centro, e quando eu olho aqui, eu tenho referências no centro, né, ó, um furo, eu vou partir minha peça do centro, eu vou deixar meu centro de massa da peça aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, um retângulo com centro, né, ó. Então, partindo do centro, eu abro ele, tá? Pessoal, vou tirar esse ponteirinho vermelho, que ele deixa ele aí, ele atrapalha um pouco, mas ele dá certo. Dimensão, isso que eu quero que vocês observem. Se eu colocar aqui 60 por 120 nessa posição, eu recomendo vocês virem aqui rapidinho e colocar na isometria. Olha como vai ficar a peça. Nesta posição.
Vou voltar aqui, ó, para o plano frontal, pode ser por aqui mesmo, ó. Ou se eu fizer que minha peça aqui tem 60 e aqui tem 120, vou voltar na isometria aqui agora, ó como a peça vai ficar. Então é critério de cada projetista, ok? Eu vou deixar na anterior por analogia mesmo. 60, aqui é 120, que vai ser 60. Lembra que a gente falou de princípios de desenho? Adição, remoção. Então eu posso adicionar todos os materiais, depois remover. Pode ir adicionando e removendo material, né? Conforme a forma. Foi nossa primeira aula isso, de desenho. Ou seja, eu vou trabalhar adicionando, depois vou remover. Como eu já tenho a geometria da peça, eu vou olhar aqui, eu já tenho outras características que eu posso fazer da peça. Veja que eu tenho um rasgo aqui, ó. Um rasgo de 20, né? Eu tenho um raio 10. Profundidade dele aqui, ó, de 20. Veja que ele fala 20 para cá, 20 para cá. Tem 60, então ele está no centro da peça. 60 mais o raio 10 dá 30, é o centro. Então vamos fazer ele aqui. Ah, como eu faria ele? Poderia fazer um círculo, fazer as linhas de chamada, ó, fazer um círculo aqui, aleatório. Fazer as linhas de chamada, ó, deste quadrante até esta linha aqui. Vou dar um ESC, né, ó, desse quadrante. Ah, professor, tá tudo torto aí. Calma, não tem problema. Eu posso ir alinhando. Vou falar aqui, ó, o centro da minha peça. Seguro Ctrl Shift, o centro, eles estão alinhados horizontalmente, ó lá, legal. Ah, posso clicar com o botão direito em cima dessa minha linha e falar que ela é vertical, horizontal. Essa aqui também. Horizontal. Vixe, tá ficando doido. Eu vou colocar medidas. Dimensão, né, ó. Aqui, pessoal, tá aparecendo esse erro aqui na medida, porque eu fui instalar o software essa semana e faltou uma biblioteca, ele não pegou a biblioteca das unidades aqui, ó, das medidas. Então ele tá dando esse erro, não tem problema. Ele é de raio 10, diâmetro 20, né, ó. Tá aí ele. Vou até apagar ele aqui, ó. Dá para eu apagar ele aqui. Deixa ele aqui, depois eu conserto isso aqui, eu mostro para vocês no outro desenho. E aqui seria 20, né, ó. Legal. Vou aparar as entidades que eu não quero. Já temos aquela nossa geometria. É a única forma de fazer isso? Não. Poderia ter vindo aqui embaixo, ó, ter pego esse ranhura reta, ó. Clicar aqui no centro, arrastar ele para cá, abrir. Opa, dimensão. Falar que esse raio tem 10. E aparar as entidades. Aparar esta que eu não quero, nem esta, nem esta. E falar que essa dimensão é 20. Veja que tem vários recursos para fazer a mesma peça, ok? Isso é critério de cada projetista. Fizemos essa, já temos a peça. Se eu observar aqui nossa peça, vamos ver mais ela aqui. Tem 4 furos, ó. Diâmetro 10, a 10 por 10, ó, tem o posicionamento deles, eles estão alinhados aqui, ó, não sei, está alinhado? Vamos anotar aqui sim, não tem a medida. Às vezes a gente vê como é importante a medida ou não, tá? Não que seja importante, talvez ficaria muito poluído, mas poderia ter. Então, ó, medida 10 por 10, diâmetro 10. Vamos fazer os 4 furinhos aqui, já junto. Poderia fazer depois? Poderia, não tem problema. Poderia vir aqui e colocar material já, ó. A altura dela é 15, né? 15, ó. Poderia vir aqui e colocar material 15, né? Aí viria nessa superfície, ó, esboço, deixar ela de frente, fazer os furos, desenhar os furos, remover. Vamos fazer aqui? Vamos. Por exemplo, ó, tem um aqui. Vamos fazer os quadros aqui. Primeiro me preocupo com geometria, depois me preocupo com dimensão. Fizemos os 4 furos. Vou fazer referências. Como assim? Ó? Vou clicar no centro deste. Opa. Segurar o Ctrl Shift, o centro desse. Falar que eles são alinhados horizontalmente. Legal. Mesma coisa aqui, ó. Pontinho vermelho atrapalha nisso. Visualizar onde ele está. Esse nesse. Horizontalmente alinhados. E esses dois aqui, ó. Mesmo se ele estiver torto aqui, ó. Esse e esse. Segura o Ctrl. Verticalmente alinhados. Olha lá, se alinharam, ó. Este
E este também. Opa. Este. Legal. Medidas. Agora, ó, quando eu colocar minha medida daqui para cá, ó, pessoal, eu vou tirar esse pontinho vermelho, tá? Pronto, facilita aqui. Quando eu pegar minha medida, por exemplo, ó, daqui para cá, dimensão daqui para cá, e colocar o 10, ele já vai colocar os dois na altura, tá? Quando eu colocar daqui para cá, ele vai puxar 10 desta altura. Quando eu colocar daqui para cá, ele vai puxar desses dois. E aqui também. 10. Veja que já posicionou. Legal. Mostrar outra coisa para vocês, muito interessante. Vou colocar uma medida aqui, ó. Tá aparecendo errado, mas eu corrigi. Diâmetro de 10. Tá? Aqui também seria diâmetro 10. Então, eu venho aqui, poderia digitar 10. Ou o software, ele trabalha como se fosse um Excel também. Como assim? Em vez de eu digitar 10 aqui, ó, eu vou falar que ele é igual a esta medida aqui, ó. Cliquei nela. Ele pegou o esboço D5 e deu um Enter. Tá, ó. Ele fez já aqui a formulazinha, dou OK. Então ele vai pegar. Se eu pegar aqui, ó, vamos fazer nesse aqui também? Tá aqui. Essa medida vai ser igual a este aqui. Só tem que dar 2 Enter. E esse aqui pode ser igual. Pode ser esse, aquele outro, todos vão ser iguais. Veja que na frente da cota apareceu esse somatóriozinho, que você está usando a questão de fórmula. Por que isso? Quando eu vier aqui, ó, se eu falar que agora esse aqui é 20, ó, todos vão ser 20. Facilita no projeto quando você tem muitos componentes. E você esquecer de mudar um, mudei todos, esqueci um. É 15 agora, ó. Todos vão para 15. É 10. Ok? Então, você pode trabalhar as dimensões de forma de equação. Você pode ter um número padrão. A gente vai aprender isso mais para frente, quando a gente for falar de equação de desenho. Fizemos aqui, já que a gente colocou o material, recursos, corte. Vou colocar na isometria aqui, só para a gente poder visualizar melhor. Ó. E passante. Ok. Fizemos aí nossos 4 furos. Era a única forma de fazer isso? Não, tem várias formas. Por exemplo, eu posso voltar aqui na minha peça inicial, aqui, ó, meu esboço inicial, primeiro, voltei aqui na árvore, e já vou desenhar aquele furo central. Ó. Se a gente olhar aqui nossa peça, tem um furo central, tem um rebaixo, mas tem um menor, tem um de 20 aqui, ó, né? Aí é o que eu vou fazer? A dimensão, o furo, ó, aqui no centro, dimensão de 20, diâmetro. Quando a gente sair aqui, ó, ele já vai sair fazendo o nosso furo lá. Ou seja, eu poderia ter feito os 4 furos, tudo naquela vista e gerado de uma única vez. Critério de cada projetista. Se eu observar aqui os projetos, o que falta? Nós temos esse rasgo aqui embaixo e esse rebaixo. Como que é esse rebaixo? Veja que não foi colocada a altura aqui dele, né? Ó, falha minha. Mas aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 15, então aqui eu tenho 10. Vou colocar 5 e 5. Né? Faltou essa medida aí. Então eu vou vir aqui, ó. Opa, o diâmetro dele é de 30, né? Diâmetro de 30. Então esboço. Superfície, cliquei nela. Esboço. Furação. Posso deixar ela de frente ou deixar assim, vou deixar de frente. Clico aqui no centro, abro. Esse furo vai ter um diâmetro de 30. Recursos. Corte. De quanto esse corte? Passante? 15? Não. Ele é cego, que tem uma profundidade de 5. Ok? Fizemos nosso rebaixo. Fica faltando somente aquele rasgo lateral aqui, né? Ó. 40 daqui, ou seja, um terço, né? 40, 40, 40.
5 de altura. Beleza. Vou entrar nessa superfície, clico nela, esboço, deixo de frente. Vou pegar aqui um retângulo, posso fazer de forma aleatória, depois eu coloco medidas. Posso deixar ele passando, como eu posso pegar e falar que esta aresta e esta são coincidentes. Cliquei em uma, segurei Ctrl X, cliquei em outra, soltei, ele já aparece para a gente, ó. Coincidentes. Dimensão, aqui tem 40, aqui tem 5. Ah, tem 40, ó, daqui para cá, pronto, 40. Recursos, corte, vou fazer esse corte quanto? Bastante. Só colocar na isometria para a gente poder observar. Esta é a nossa peça. Conforme nós temos aqui. Única forma de desenho? Não, existem outras. Se eu desenharia assim, desenharia também, mas teria outros recursos. Quais? Conhecendo. Vamos lá rapidinho aqui, ó. Vou abrir só uma nova peça. Esboço. Colocar aqui na isometria. Essa região. Vou vir aqui, ó. Retângulo central, né, ó. A dimensão, eu sei que aqui é 60. E essa aqui vai ser 120. Legal. Tem aqui nosso furo rasgado aqui no centro, ó. Dimensão, aqui vai ser 20. Aqui vai ter um raio de 10. Para entidades, não quero nem essa, nem essa, nem essa. Ele está dando alguns... Não ficou escura, porque faltam só algumas referências. Clico nesse, falo que ela é tangente. Nesse, falo que é tangente. Falo que esse aqui ele é horizontal. Pronto, já ficou todo mundo escuro, faltou só essa. Beleza. Aqui é uma linha de chamada, pessoal. Tem um furo central. Dimensão de 20. Recurso, ressalto estrudado. Uma altura aí de 15. Ok? Vou clicar aqui. Esboço. Lá em cima. Tem um furo aqui, ó. Círculo. Círculo. Dimensão. Daqui para cá, 10. Daqui para cá, 10. Diâmetro de 10. Recursos, corte, colocar na isometria, passante. Ok. Esse meu furo, eu posso espelhar ele em função, nós deixamos uma pecinha no centro, né, ó. Eu tenho um plano direito, um plano frontal aqui, ó, no centro. Esse corte aqui já aparece aqui, dou um ok. Posso vir novamente. Não vai ser neste, nem neste, vai ser no direito agora. Ele já vai fazer os outros dois lá. Ok, fiz os 4 furos. Né? Legal. Falta o quê? Rebaixo e o corte. Mesma coisa aqui. Esboço. Em vez de ter feito o rebaixo, vou fazer de uma outra forma aqui para vocês observarem. Vou voltar aqui no meu primeiro esboço. Vou tirar esse círculo aqui. E instalar esse software. Ele está dando vários bugzinhos aqui. Vou sair daqui, ó. Ele está ali. Olha o que eu vou fazer. Vou entrar nessa superfície. Vou fazer aquele nosso corte. Vou clicar aqui no centro, ó. Vou abrir um retângulo de centro. Se eu falar que ele tem 40 aqui, ó, ele já está no centro, porque ele pegou no centro aqui, tem 40, aqui tem 40, não preciso nem medir, ó. Ele já vai dar essa medida para mim. Só um instante, 40. Se eu medir aqui, ele já vai dar 40, que eu peguei em referência do centro, né, ó. E a altura daqui para cá é 5. Recursos, corte e passante. Calma. Tá com uns bugs aqui, meu.
5. Recursos, corte, passante. Corte. Legal. Para fazer aquele furo central, como eu vou fazer aqui, ó, colocar na isometria. Vou pegar aqui, ó, um plano central aqui, pode ser esse, plano frontal, clicar no esboço, deixar ele de frente. Sei que minha geometria vem desse centro até esse centro, abre, desce um pouco, faz essa geometria aqui, né, ó. Legal. Sei, isso aqui é o raio, né? Então, se ele tem 30, meu raio é 15. Se aqui tem 20, meu raio é 10. E esta minha altura aqui é de 5 milímetros, né, ó. Legal. Vou pegar aqui, ó, recursos, corte por revolução, aonde neste eixo já fez o giro, ok, fizemos a nossa peça. Então veja que tem diversas formas de você fazer a sua peça, ok? Vou salvar ela aqui, só para a gente poder usar. Vou salvar como uma aqui. Tá aqui a peça da aula, na mesma pasta, né? Ok. Vamos agora em novo, desenho técnico. Quando a gente abre o desenho e dá um ok aqui, a primeira janelinha que vai aparecer para a gente é a escolha da folha. Veja que ele vai abrir uma biblioteca gigantesca de papéis. Então tem aqui a pastazinha. Quando você for fazer sua folha, eu vou mostrar a vocês aqui como você fazer, editar ela. Então aqui, ó, na norma ASME, né, ó, paisagem, A3, A4, a retrato, paisagem. Na ISO aqui, ó, A3, A4. Na DIN, ó, A4, A3, o que muda? Geometrias de legenda. Nós temos aqui duas folhas já prontas para a nossa aula, ó. Um A4 para assistir do computador, retrato ou paisagem. Vou pegar aqui o retrato, né? Paisagem, desculpa. Vou dar OK. Aqui ele já abre uma questão de inserir peças. Eu não uso por aqui, eu vou fechar ele aqui. Eu quero que vocês observem a folha. Então, na nossa folha aqui, ó, já tem uma legenda, já está pré-estabelecido. Se eu precisar editar essa legenda, botão direito na tela, editar formato de folha. Ele ativou a legenda. Então, nós vamos falar aqui que o desenho, ele pega essa parte que está em azul, é a parte automática. Então, ele pega a data automática, a escala. Acabamento. Posso dar 2 cliques aí e falar que ele é simples. Né? Ó, vou editando. Aqui eu salvei como folha 1, vamos salvar como peça da aula. Ó, peça. O microfone atrapalha aqui. Peça da aula. E aí a gente vai salvando, como a gente quer. Se eu quiser transformar isso aqui num formato de folha, eu não salvo por aqui. Eu venho em arquivo, salvar formato de folha. Aí eu consigo gerar um formato de folha para minha empresa, para minha legenda, ok? Feito isso, aqui no cantinho tem, ó, sair. Aí ele volta lá para o layout. Veja que ficou, né? O simples, peça da folha. Ficou até escrito errado aqui. Não tem problema. Deixa aí. Preciso editar, corrigir, botão direito, editar formato de folha. 2 cliques lá. Peça da folha, sair. Pronto. Temos aqui nossa folha. Como eu vou representar o nosso objeto? Então aqui da lateral, aqui da direita, ó, nós temos um íconezinho chamado paleta de vistas. Quando eu clico nele, ele abre aqui um recurso aonde eu vou selecionar minha peça. A gente já salvo como 1 e ele já vai aparecer aqui, ó, todas as vistas possíveis da nossa peça. Então veja que ele adotou aqui como frontal, direita. Quer dizer que essa é a frontal? Não. Isso aqui é porque quando ele escolheu os planos lá, no superior foi desenhada essa geometria. Então ele ficou aqui como superior. A frontal é porque foi uma consequência da frontal. Você, projetista, escolhe qual é a sua vista frontal, sua lateral. Então o que eu vou pegar aqui? Vamos pegar esta folha, essa vista, vou arrastar para cá. Coloquei, não cliquei em nada, só arrastei.
Veja que apareceu uma vista e do lado aqui, ó, apareceu, desse outro lado aqui, né, ó, aqui, aparece uma questão da árvore, né, do Project Manager, que é onde a gente configura a peça. Mas antes disso, eu vou arrastar minha pecinha para cima, ó. Quando eu arrasto para cima, tá vendo que ela já gera as vistas lateral? Só tem um problema. Está errado nossas vistas. Como assim? Eu vou dar um ESC, deixa ela aqui. Geralmente o software vem configurado para terceiro diedro. Então eu vou vir aqui na folha, ó, botão direito, propriedades. Se eu precisar mudar o layout, eu consigo mudar o layout, escala, várias coisas. Mas nós vamos alterar o que? Ó, projeção. Nós trabalhamos no primeiro diedro. Aplicar alterações. Pronto. Ah, professor, como eu dou continuidade? Ou você vem aqui, exclui essa e insere outra, ou você vem aqui, ó, clico nela, né? Desenho, vistas. Aí você arrasta, ela vai fazer a vista, vai fazer a outra. Posso gerar já a minha isometria, a minha peça, não seria nessa. Vou dar um ESC. Veja que aqui eu estou numa escala pequena em relação à folha. Posso clicar na de referência, que é a mãe. Vir aqui do lado, ó, escala, ó. Usar personalizada. Como assim? Vou clicar aqui e falar que ela é 1 para 1. Ok. Ah, ficou uma em cima da outra. Tranquilo, só clicar aqui e arrastar de novo. Ó. Vou dar um ok aqui. Tem que configurar esse software ainda, pessoal. Acabou apagando a minha vista. Não fez. Vamos voltar. Ele está voltando tudo. Ó. Vamos voltar lá. Essas linhas de chamada eu retiro. Vistas projetadas. Dessa aqui. Eu quero esta. Quero esta. Legal. Dá um ok aqui. Veja que não estão aparecendo as arestas ocultas. Vem aqui, ó. Nessa primeira, vou mudar a exibição aqui, ó. Colocar as arestas ocultas. Vai aparecer em todas. Pessoal, por que apareceu em todas? Se eu cliquei nessa, porque essa é a referência para as outras. Se ela está, todas estão. Veja que nós desenhamos nosso componente. Feito isso, queria colocar uma vista isométrica aqui para auxiliar na visualização. Posso vir aqui na paleta de vistas, pegar aqui, ó, uma isométrica e arrastar para cá. Colocar. Mas ela ficou branca. Eu posso vir aqui nela e mudar a aparência dela, ó, para material. Por exemplo. Legal. Feito isso, nós vamos colocar as dimensões da nossa peça. Medidas para representar a nossa peça. Como assim? Geometrias, características. Antes disso, aqui nós conseguimos detalhar toda a nossa peça? Conseguimos. São as vistas necessárias? São. Poderia melhorar? Poderia. Como? Transformando as arestas invisíveis em arestas visíveis. Como assim? Vamos aplicar um corte, tá? Então, aqui eu já poderia cotar ela, sem problema nenhum. Então, eu viria aqui ó, em dimensão, notações, ó, dimensão. Começaria, né, ó, deste furo até este, 10 milímetros. Veja que está aparecendo aqui o 00. Posso configurar isso. Como? Eu venho aqui ó, em opções, configurações do proprietário do documento, dimensão. Ele está falando aqui para eu usar tanto os zeros à esquerda quanto os zeros à direita. A esquerda está padrão, eu vou remover. Aqui também eu vou remover os zeros à direita. Vou dar um ok. Veja que nossa cota, ela ficou só o 10. Professor, mas se for um número quebrado? Vamos voltar aqui no nosso desenho só para a gente ver uma coisa. Digamos que ó, esse furo que a gente fez do primeiro, vou abrir aqui o detalhamento dele. Ó. Opa, abriu errado. É esse aqui. Em vez de ser 10 aqui, ó, vai ser 9,34. E esse aqui, 9,5. Uma casa e duas casas decimais. Vou sair. Ele já vai corrigir todo mundo. Vou voltar, não vou nem salvar, vou voltar no desenho, olha o que ele vai falar. Tem peças a serem alteradas, já foi alterado. Olha aí como já apareceu o 9,34. Ou seja,
Se você alterar seu projeto depois, ele altera os valores aqui. Então, vamos colocar, ó, desta medida até esta, 9,5, né? Como apareceu lá. Vamos voltar lá e editar ela. Então, vou voltar aqui, ó, editar. Esse aqui é 10. Aqui também é 10. Vou sair, ele já fica ali. Poderia ter salvo ou não. Voltar lá no desenho. E já corrigiu os dois, 10 para 10, ok? Antes de colocar essas medidas aqui, eu queria fazer só uma outra demonstração para vocês. Então, eu vou pegar e vou excluir essas vistas aqui. Já estamos configurados para o primeiro diedro, né? Está aqui, ok. Vou vir aqui na paleta de vistas de novo. Paleta de vistas. Peça 1. Ou refrescar aqui, ó, não abrir, desculpa, refrescar. Aqui pode ser para abrir, caso eu não esteja a peça aberta, eu venho aqui e abro. Aqui eu só atualizo. Vou puxar desta para cá. Desta vou usar esta. Legal. Não quero outra. Só dar um OK, um ESC, um OK, eu finalizar aqui. Vou já colocar na minha escala. Então vou clicar nela. A minha escala é de 1 para 1. Opa. Se eu estou mexendo na escala. 1 para 1. Ok. Posso me afastar um pouquinho aqui, ó. Pessoal, vamos colocar um corte. Que corte eu poderia usar na minha peça? Se eu clicar no corte central, vou demonstrar essa peça, mas não vou demonstrar esses furos. Se eu aplicar um meio corte, eu represento esse e não esse. Mas eu posso fazer um meio corte central. Vamos lá. Corte de seção. Corte com desvio. Então, está aqui a minha imagem. Primeiramente, a referência vai ser essa. Eu vou vir até aqui. Só um instante. Auto-indicar vista de seção. Meia seção. Pronto, aqui, ó, meia seção. Vai ser praticamente este. Vamos corrigir, vamos fazendo aqui, a gente vai ver como vai ficar. Aqui ele já gerou uma meia seção aqui, não é o que eu queria. Vamos fazer o seguinte, vou fazer a linha de chamada, vou vir aqui no esboço. Vou clicar em linha para construção. Então minha linha ela vai vir desse ponto aqui alinhada, continua, desce aqui, depois eu corrijo ela e venho até esse ponto. Vou falar que esta minha linha e este meu círculo estão concêntricos aqui, ó. Vamos colocar essa com essa. Tirar essa linha de chamada aqui que ele facilita. Tangente não, vou ter que usar medidas. Queria que ele pegasse o centro aqui já. Deixa eu tirar essa medida aqui. Aqui ele pegou a referência, também não quero essa referência. Quero que ele saia aqui. Legal. Feito isso, vamos lá em vistas, autodeterminação. Eu seleciono antes. Foi mal. Pronto. Vista de seção. Não é possível criar uma seção com a geometria construção alinhando das extremidades. Ele não vai me deixar gerar. Tentei aqui, então vamos fazer o convencional mesmo. Vou só remover aqui as arestas desenhadas. Não quero essa também aqui, ó, essas linhas de centro. Vou aplicar um corte central aqui mesmo. Trazer ele para cá, ok. Ele está aqui. Seção B. Posso mudar aqui para, em vez de seção, vai ser corte, né? Ó, deixa eu só. Essa escala nós não queremos. Em vez de seção, vai ser corte, né? Ó, deixa ele ficou pequeno.
Corte. Essa de baixo a gente não quer, escala. Deixa ele aqui. Ele tá B aqui, ó. Posso vir aqui editar para A. É o primeiro corte que a gente tá fazendo, né? Ó. A. Pronto, ele já altera todo mundo. E aí vamos às dimensões agora. Agora sim. Vou deixar aqui, ó, as arestas ocultas visíveis. Nesta aqui minha não vai ter, então eu vou deixar somente as arestas. Consigo editar tudo isso, né? Eu vou editando aqui para o project. E dimensão. Anotações, dimensão. Então vamos lá. Nossa peça aqui, ó, eu preciso saber o posicionamento desses furos. Então entre eles, ó, tem 40. Por exemplo, dele até essa lateral tem 10. Posso alinhar aqui. E o total aqui da nossa peça tem 60. Preciso colocar esse outro 10 aqui? Posso pensar em colocar ou não, pode ser uma consequência, mas eu posso vir aqui também e colocar. Fazer o operador contar, né? 40, 50, 60, então aqui é 10. Legal. Neste comprimento, nós temos o posicionamento desse furo aqui, ó. 10. Ah, tá muito apertado aqui. Vou tirar só aqui, vou só arrastar um pouquinho. Vou colocar esse um pouquinho mais para cima. Esse aqui um pouquinho mais para o lado. Vou puxar esse aqui um pouquinho mais para cá, ó. Legal. A gente pode ir ajustando o tempo todo. Dimensão. Esse meu furo aqui também, daqui para cá também tem 10. Como recomendação, pessoal, eu particularmente sempre faço umas cotas num sentido, depois no outro sentido. Então vou fazer tudo horizontal, depois vertical. A gente estava fazendo os verticais aqui. Vamos fazer esse aqui, ó. Então eu sei que essa aresta aqui tem 20. Vou deixar ela aqui mesmo. Esse aqui também tem 20. Opa, não pode cruzar a cota ali, né, ó. Uá. Então o que eu posso fazer? Eu posso puxar esse A um pouquinho para fora, ó, se for o caso. Clico nele aqui. Nele. Puxo ele um pouquinho mais para fora. Ficou aqui estranho, só vim aqui atualizar, ó. Tá, não tem problema não. Então aqui eu posso realinhar só minhas cotas, ó. Não preciso falar que aqui tem 60, porque ele já está aqui o 60 do outro lado. Posso vir aqui em dimensão, falar que esse meu raio é de 10, ó. Legal? Agora vamos fazer as verticais. Falta uma horizontal, né? Qual a posição desse nosso furo aqui? Posso falar que ele está no centro, mas eu posso vir colocar uma chamada aqui, ó. Falar que ele tem 30 daqui. O professor está em cima da linha. Aqui foi uma consequência. Então, só para eu saber que esse centro está a 30 da minha peça. 10, está alinhado. Essa profundidade aqui, ó, 20. Posso colocar também já o posicionamento desse 60 aqui, ó. Ali mesmo não tá. Só um instante. Beleza, ficou na posição. Que mais? Medidas. Diâmetros aqui, né, ó. Preciso desse diâmetro. Pessoal, aqui ele tá aparecendo errado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui o Word. Vou ver aqui em símbolos. Pegar aqui o meu do diâmetro, tá aqui ele, vou selecionar ele aqui. Ctrl C. E vou substituir aqui um desenho. Aqui do lado, ó, tem o texto da dimensão. Eu vou tirar esse aqui, ó, vou colocar ele, ó. Ele quebrou a linha ali, mas eu deleto linha. Selecionar ele dessa forma, pronto. E aí, pronto. Ficou aqui o diâmetro. Só corrigindo aí, porque tá dando esse erro. Fazendo esse aqui também, ó. Diâmetro 30. Reposiciono. Faltou desse aqui, ó. Pronto. Diâmetro de 10. Feito isso, o que eu preciso aqui em cima? Nós não colocamos o comprimento total da peça, vamos colocar aqui. Não tínhamos colocado este aqui, ó. Ficou em cima do corte, vamos puxar o corte para baixo. O corte vai bater aqui no outro, no 60. Vamos puxar ele um pouco para cima. Vai bater o 120 lá, tem que ir ajustando, né, ó. Vai bater nessa peça. A gente vai ajustando nosso projeto.
40, o corte que a gente queria descer, né? Um pouquinho aqui, ó, para descer o 40. Posso reposicionar o corte? Posso também, né? Colocar ele para cá. Não tem problema. A altura aqui, ó. Daqui para cá, ó. 5. Posso colocar, ó, essa aqui. Ficar meio em cadeia, né, ó, que seria uma consequência, poderia ser em série, eu poderia falar que daqui para cá é 10, ó. Aí é critério de cada um, né? 5 aqui. Colocando mais para cá, nós vamos colocar aqui também, ó. Aí vocês vão colocando as medidas como vocês acharem mais interessante, né? Para a representação. A altura da nossa peça, podemos colocar aqui, ó. 15. Falta alguma medida? Posicionamento. Não usamos nenhuma dessa. Poderia colocar o 15 aqui, mas o 15 está ali. O 60 aqui. Então, se ela não for necessária, eu posso até tirar ela. Deixar somente essas duas medidas. E aí fazer o detalhamento do nosso objeto. Pessoal, é a melhor forma, é a forma correta? É o que a gente fez agora. Posso melhorar? Posso. Poderia fazer diferente. Mas o nosso intuito aqui é demonstrar para vocês essas diversas formas, características, como fazer essas geometrias, esses dimensionamentos. Logicamente, isso aqui é uma estratégia, varia de peça para peça, de projetista para projetista, de componente para componente, ok? O que eu vou deixar para você? Salvar aqui, uma coisa interessante. Ele salva geralmente com o mesmo nome. Ok, eu vou colocar salvar. Ele vai salvar aqui na mesma pastinha da minha aula, aqui, ó. Salvou, né? Tá aqui um, com o mesmo nome, poderia mudar, salvar. Quando eu abro aqui a minha pasta, tá aqui ela. Isso aqui é o material da nossa aula, né? Então tá aqui, ó, peça 1 que a gente tinha desenhado e o saldo da peça 1. Uma coisa interessante, isso que diferencia, aqui que chega o ponto onde diferencia o software premium, na verdade, o profissional do estudantil, tá? Essa é a única diferença. Quando eu vier aqui mandar imprimir, por exemplo, ó, ou salvar em PDF, vai aparecer esse aqui, ó. Deixa eu salvar como aqui. Salvar em PDF aqui. Salvar como o mesmo. Ele vai abrir aqui o PDF pra gente. Fechar só o 3D aqui. Então, ó, veja aqui. Ele fez o desenho que a gente fez, a legenda aparece somente isso aqui, ó. Produto estudantil. Para fins de instrução, tá? Essa é a única diferença do software que nós temos instalados para o software profissional que tem as empresas. Na verdade, o nosso pacote até é bem maior do que geralmente uma empresa recebe. Tranquilo? Deu para entender a lógica aí, pessoal? Mais ou menos de dimensionamento, representação, corte dos elementos? Deu, professor, tranquilo. Legal. O que eu vou deixar de missão para vocês, tá? Então, se você olhar lá no AVA, tem aqui essa peça aí que a gente desenhou agora. Tem um desenho técnico dela aqui, ó, para vocês replicarem ela, tá numa outra vista e tal. Deixa eu mostrar uma coisa interessante também. Aqui nosso desenho, por exemplo, ó, se eu voltar aqui na nossa peça 1, vamos mudar o material, vamos aplicar material nela. Edição no material. Vamos falar que ela é de madeira. Madeira. Carvalho aqui. Aplica. Olha lá, ó, ficou textura de madeira ali, né? Vou fechar. Salvar ela aqui. Quando eu entrar lá no nosso
outro documento, ela vai ficar atualizada para madeira aqui, ó. Então ela vai vir com a texturazinha da madeira aí, ó. Ah, se eu tivesse colocado um outro, ele vem a textura. Então ele respeita aí justamente o material. Só um instante. Então direito, editar material. Vamos ver aqui. Não materiais. Ouro puro, chumbo, titânio, plásticos. Não. Ligas não. Aqui, ó. Vamos falar que ele é de espuma. Só vai mudar uma cor aqui. Vai aparecer. Se ele é de vidro. Tá aí transparente, ó. Se ele é de ar, de chumbo. Ah, o nosso é de aço 1020. Vamos voltar lá para madeira. Que a madeira é o que? Um bordô aqui. Pronto, ó. Ficou aí a textura dessa madeira aí. Aí vem para nossa peça aqui, ele faz a atualização. Ok? O que eu vou deixar de missão para vocês? Dentro do AVA, tem essa peça que a gente fez agora. Tanto ela quanto o PDF 3D dela. Tem as normas. Mas aqui dentro do AVA, nós deixamos também 2 listas de desenho para vocês irem exercitando. Então, a gente tem uma lista aqui com as peças na isometria para serem desenhadas. Veja que tem as dimensões e cotas. Então, agora, além de desenhar, a gente pode fazer o desenho técnico. Tá? Tem uma outra lista aqui que apresenta nas vistas a peça. Então, aqui você já pode dar uma olhada aí na questão da geometria, como cotar, como dimensionar. Tá? Cuidado que elas estão no terceiro diedro. É um livro americano que a gente pegou isso aqui. Legal? E aí eu ia propor para vocês o quê? Na casa de vocês, vocês procurarem algum objeto simples, não precisa ser muito complexo, vocês tirarem as medidas, pode ser com uma régua, quem tiver um paquímetro, uma trena, se você não conseguir tirar alguma medida, determine a medida, você é engenheiro para isso, veja lá as medidas, desenhe o objeto, faça o desenho dele, faça o desenho técnico dele. E aí mande para a gente aí, para a gente dar umas dicas, alguns comentários. Tranquilo? Não tem prazo, não tem horário. Façam aí à tarde, outro dia, amanhã. Aí vocês mandam pelo WhatsApp mesmo. Legal? Tem alguém aí? Travou? Beleza, professor. Pronto, já falou. Show, professor. Tranquilo. Tranquilo, então. Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Não, foi bem tranquilo, bem. Legal. Pessoal, só relembrando vocês, o software, ele é igual um jogo de videogame. Se a gente deixar para jogar todo sábado, só um comentário antes de terminar. Olha como ele mudou aqui a textura também, ó, a Ashura. A gente não colocou madeira, ele mudou a Ashura para madeira aqui, ó. Agora que eu percebi. Legal. Se a gente deixar para jogar todo sábado, a gente não consegue evoluir no jogo, a gente não consegue evoluir no software, né? Então, dificilmente a gente passa de fase. Ou seja, a gente vence a disciplina. Peguem um pouco por dia sim, dia não. Usem o software, exercitem. Vocês têm uma excelente ferramenta na mão, licenciada para vocês usarem. O software, ele pode auxiliar você não só no desenho técnico, em diversas áreas da engenharia, de projeto, layout, dimensionamento. Pô, fiquei na dúvida lá de uma peça que eu tenho, como seria a composição dela, desenhe aqui, tire as medidas, faça, né? A geometria. Preciso fazer lá um suportezinho para o meu Arduino. Pô, eu tenho lá o Arduino, só voltar aqui. Estou fazendo minha router lá, desenhando e tal. Só um instante. Calma aí, estou abrindo aqui. Só um instante. Aqui, ó, por exemplo, vocês terem uma noção, os alunos já desenharam o banco da Unifor, a gente já desenhou, né, ó, como exercício é aprender. O amassador de latas, ó, isso aqui a gente vai aprender mais para frente. Deixa eu só abrir ele aqui. Já inserindo outros elementos de máquina, ou seja, a gente pegou a biblioteca lá de
sistemas hidráulicos e pneumáticos, pegamos um atuador, pegamos uma válvula, as mangueiras, tubulação, né, ó, as conexões, ó, fizemos toda a montagem dentro do software, né? E quando você faz a montagem dentro do software, não é só meramente desativo. Como é que ele está terminando a montagem aqui? Eu instalei esse software essa semana, eu tenho que configurar ele todinho ainda para mim. Como é que ele vai, tá? Pronto, ó, foi aqui. Não é só uma montagem detalhada dos elementos. Ó. Veja que a gente colocou os parafusos, ó, as porcas. Tudo isso a gente vai aprender. É biblioteca. Mas aqui também, ó, foi feito o estudo do movimento. Como assim estudo do movimento? A gente simula ele funcionando aí, ó, dentro do próprio software. Para a gente poder chegar nesse nível, não está muito longe. É simples, mas a gente tem que exercitar, pelo menos, não ficar enganchado no desenho dos componentes. Ok? Deixa eu ver da garra aqui. Teve outra vez aqui, a gente fez aqui a garra, ó, calma aí. Tá aqui ela. É que ela tá em várias colorações aí, que a gente fez ela colorida. Por que a gente fez colorida? Justamente para analisar o movimento dela aqui. Aqui não foi feito esse arquivo que eu abri, mas a gente pode ver aqui, ó. A partir do momento que ela foi desenhada, eu posso vir aqui e eu mesmo simular o movimento dela. Então, se eu tenho um projeto para ser feito, eu preciso ver os graus de liberdade, ver como ela vai funcionar. Eu posso desenhar ela e fazer esse teste, a validação, né? Ó. Então, vejo aí os graus de liberdade, como ela funcionaria. Tudo isso aqui é projeto de aluno, tá? Que a gente vai desenvolvendo aí na disciplina de outros períodos. Esse aqui é o grampo, mão francesa, e tem outros aqui que depois a gente vê. Tranquilo? Então, pessoal, agradeço a atenção de todos. Lembrando que todo o nosso material está disponível dentro do AVA. Daqui a pouco eu coloco para vocês o link dos vídeos que foram gravados das aulas de hoje, para qualquer dúvida. Exercitem, façam essa pecinha, pegam uma pecinha na sua casa, desenhem ela, façam o desenho técnico, manda para a gente lá no grupo do WhatsApp, que a gente pode fazer alguns comentários, algumas dicas, ó, talvez não seria melhor representar assim, o assado, assim por diante. Qualquer dúvida estou à disposição, nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Bom fim de semana a todos, até a próxima aula. Um abraço. Valeu, professor. Bom dia. Bom dia, até mais. Valeu, professor. Valeu, Saúl.